Hoje eu vou compartilhar com vocês o verdadeiro motivo da saída de Hebe Camargo do SBT. A história, de Hebe do SBT com esse fim aconteceu em 2010. E isso está longe de ter sido apenas uma simples renovação não feita ou uma mudança comum de canal, que ela foi para a Rede TV. O que aconteceu nos bastidores foi um processo longo, delicado, silencioso e para muitos que conviveram com ela, extremamente doloroso. Durante quase 3 anos, a relação profissional entre Hebe e a casa que ela ajudou a consagrar foi sendo desgastada pouco a pouco, até chegar num ponto sem volta. E o mais curioso é que, enquanto a amizade entre Hebe e Silvio Santos continuava existindo no campo pessoal, nos bastidores empresariais, o clima já era completamente diferente. Em 2008 veio o primeiro grande choque. Hebe, que durante anos foi tratada como uma das maiores estrelas da televisão, recebeu uma notícia que, de certa forma, mexeu profundamente com a sua confiança. Em meio à crise financeira que atingia o Grupo Silvio Santos, por conta do Banco Pan-Americano e tal, a diretoria financeira do canal decidiu apertar os custos. E entre esses cortes estava justamente o salário dela, que na época girava em torno de R$ 1 milhão por mês. Hebe, mesmo surpresa, decidiu mostrar lealdade. Ela não criou escândalo, não foi para a imprensa, não fez drama publicamente, aceitou reduzir seu salário pela metade, passando a receber cerca aí de R$ 500 mil. Para muitos, isso mostrou o tamanho do respeito que ela tinha pela emissora e também pelo próprio Silvio Santos, mas por dentro, obviamente, o sentimento já não era o mesmo. Hebe começava a sentir que todo o peso da sua história, todo o faturamento publicitário que ela levava e todo o prestígio construído ao longo das décadas estava sendo pouco a pouco ignorados. Com o passar dos meses, outro problema começou a irritar profundamente Hebe e deixou ela muito irritada mesmo, porque não era mais apenas dinheiro, era algo que para ela era ainda pior, a falta de respeito com seu público. Silvio Santos, você sabe, sempre foi muito conhecido por tomar decisões na programação baseadas na própria intuição dele. Ele mudava tudo, mudava os horários, testava faixas, alterava a programação sem grandes avisos. O problema é que o programa de Hebe tinha um público fiel, acostumado com uma rotina. Durante anos, segunda-feira à noite era sinônimo de Hebe, era uma tradição. Mas de repente, o programa começou a mudar de horário, de faixa e até de estratégia. Em alguns momentos, Hebe foi colocada para competir diretamente ali com o Jornal Nacional e com as novelas da Globo das 9. A audiência, obviamente, oscilava, o público se confundia e Hebe ficava cada vez mais incomodada. No ar, ela começou a dar pequenas alfinetadas. Quem assistia percebia. Frases ditas com sorriso, mas com um claro tom ali de mágoa. Comentários sobre não saber se estaria no mesmo horário na semana seguinte, piadas sobre o patrão ali mudar tudo. Para quem estava em casa, parecia apenas o jeito espontâneo de Hebe, mas nos bastidores era um recado muito claro. Então veio 2010 e com ele o momento mais delicado da vida de Hebe. A apresentadora foi diagnosticada com câncer no peritônio. O país parou para poder acompanhar sua luta. O público mandava mensagens, artistas prestavam homenagens, o Brasil ali torcia por sua recuperação. Hebe passou por quimioterapia, enfrentou um tratamento pesado e mostrou uma força assim, olha, impressionante. Mesmo fragilizada, ela voltou ao trabalho com uma energia que impressionou todo mundo. Mas quando retornou aos bastidores da emissora, o que ela encontrou não foi exatamente o acolhimento que esperava. Segundo relatos da época, o clima já era de negociação fria, de planilha, de custo, de corte. Isso mexeu profundamente com ela. No fim de 2010, início de 2011, veio o golpe final. O contrato estava prestes a vencer. E o Comitê Financeiro do SBT apresentou uma nova proposta de 500 mil reais, de 500 mil que ela recebia, ela passaria a receber 250 mil. Olha só o baita corte. De 500 mil, olha que ela recebia 1 milhão por mês. Aí teve aquele corte, por conta da crise que o SBT enfrentava por conta do Banco Pan-Americano em 2009. E aí ela teve essa renovação aí, essa negociação,
ela receber ali R$ 250 mil. Para quem já havia aceitado um corte antes, aquilo não foi assim visto como uma negociação. Foi interpretado como uma mensagem clara. Era hora de sair. Ela se sentiu profundamente magoada. Pessoas próximas dizem que ela não viu aquela proposta como uma questão assim de mercado. Ela enxergou ali como uma desvalorização da sua própria história. Uma mulher, né, que ajudou a construir a identidade da emissora. De repente, ele estava sendo tratada como apenas mais um número em uma planilha. No dia 27 de dezembro de 2010, Hebe gravou seu último programa no SBT. Foi uma despedida emocionante, cheia de simbolismo, mas também marcada por silêncios. O que mais doeu, segundo algumas pessoas próximas, foi a ausência de um gesto mais forte de Silvio Santos. Hebe esperava um telefonema, esperava o amigo, não o dono ali da empresa. Esperava o homem que dividiu com ela tantos e tantos momentos na televisão brasileira dizer simplesmente para ela poder ficar. Mas esse telefonema não veio naquele momento. E isso para Hebe foi talvez assim o que mais machucou. Enquanto isso, a Rede TV enxergou uma oportunidade histórica. O canal queria prestígio, queria o nome de peso, queria impactar o mercado e ofereceu exatamente o que Hebe queria ouvir. O mesmo salário que ela recebia antes no SBT, liberdade total, estrutura diferenciada e principalmente respeito. Quando foi apresentada na Rede TV, ela foi tratada como troféu, como uma rainha da televisão. Algo que, segundo ela, como ela mesma deixou transparecer em entrevistas, já não estava mais sentindo dentro do SBT. Anos depois, houve arrependimentos, reaproximação e paz, mas a saída de Hebe ficou marcada como uma das histórias mais delicadas dos bastidores da televisão. Uma história que envolve amizade, dinheiro, orgulho, mágoa e, acima de tudo, o sentimento de que uma estrela que, em determinado momento, passou a acreditar que a sua casa já não era mais ali a mesma. Quando Hebe Camargo deixou o SBT no fim de 2010, o impacto não ficou restrito aos corredores da televisão. O assunto, obviamente, ganhou muita força na internet, que já existia naquele momento. Os portais, notícias, nas comunidades online, nos fóruns, nas redes sociais, que começavam ali a ganhar cada vez mais força no Brasil. Porque não era uma apresentadora qualquer, né, mudando ali de emissora. Era uma das maiores figuras da história da televisão brasileira, saindo da casa que ajudou a construir durante décadas. E isso acontece com muitas pessoas, viu? O próprio Gugu, quando saiu do SBT, a gente já contou a história dele aqui, ele mesmo relatou, e isso não foi eu que inventei, foi o próprio em entrevistas, se ele mentiu ou não, aí não é problema meu, que não tem nem como questionar porque ele tá morto. Mas assim, o próprio Gugu mesmo, em entrevista na época, revelou que não estava mais bem com o SBT. Havia um desgaste muito grande, porque é normal acontecer durante muito tempo de amizade, quando você começa a misturar também o pessoal com o profissional, nem sempre, e também algumas pessoas acabam achando, e até apresentadores, como o Gugu, como o Hebe, sempre foram muito próximos de Silvio Santos, eles achavam que, né, o Silvio, e até por essa proximidade, haveria algum tipo de bonificação, ou iria ocorrer passada de mão na cabeça durante um tempo, mas isso acaba mudando. A percepção muda, porque, querendo ou não, o SBT é uma empresa, mas o prestígio que ela tinha ao longo do tempo, obviamente, caiu por terra. A mesma coisa que acontece também atualmente aconteceu com o Raul Gil, que perdeu todo aquele prestígio que ele tinha. Depois que o Silvio Santos morreu, ele saiu de vez, né? Então, assim, às vezes acontece também, como eu disse em outros vídeos, aquela questão de diretores, de pessoas dentro da televisão que não gostam do artista, que tem alguma certa raiva dele, sem o dono saber, sem o Silvio saber, né, sem a dona, no caso hoje a Daniela saber, né, acabam cortando ali verba, acaba tipo pressionando o cara a sair, e aí, como ele não tem como ter contato com o Silvio, com a Daniela, por ser uma distância muito grande às vezes, o cara acaba aceitando aquela merreca ali. Mas no caso da Hebe, realmente ela esperava que o Silvio Santos, porque o Silvio Santos, quando ela faleceu, foi no velório dela. Quando ela morreu também, ela morreu como contratada, né? O Silvio deu um contrato para ela ali, com um baita de um valor, para ela poder morrer sabendo que, né, no fim da vida dela, ela havia
voltado para o SBT. Claro que muita gente sabia que ela não ia, né, talvez ali continuar por conta da saúde bem fraca, né, porque o câncer, infelizmente, é uma doença, né, maldita, mas assim, ela morreu como contratada. E essa passagem dela na Rede TV, uma passagem realmente bem assim magnífica. A Rede TV colocou a bola dela lá em cima, né? Até a estreia do programa, né, no dia 15 de março de 2011, foi assim, tinha muitas pessoas importantes lá no local onde foi feito o programa dela. Ela desceu do teto do estúdio montada uma estrutura metálica aérea, foi recebida pelo ator Daniel Boaventura cantando uma música, teve várias figuras de vertentes políticas opostas, tinha Geraldo Alckmin, José Serra, José Dirceu, tinha grandes personalidades da televisão também presente, né? No primeiro programa, né, de estreia, ela exibiu uma entrevista exclusiva que foi gravada no Palácio da Alvorada com a então presidente da época, Dilma Rousseff. Além disso, também conversou por meio de uma holografia, né, uma tecnologia inédita na época, com o escritor Paulo Coelho, que falava com ela diretamente da Suíça, né? Ele apareceu ali no estúdio dela através de um recurso, né, holográfico. Na estreia, né, da programa dela na Rede TV, o programa marcou 4 pontos de média com picos de 6, que para a Rede TV, né, um número maravilhoso. E manteve a mesma média que ela costumava registrar em seus últimos meses no SBT. 4 pontos de média, pico de 6, e teve aí uma queda abrupta, né? Porque uma coisa, igual o Faustão, quando estreou na Band, estreou lá em cima, com 9 pontos, mas no decorrer da semana começou a cair. O grande desafio veio logo na segunda semana, 22 de março. O programa perdeu 50% do público, né? Os 4 de média e pico de 6 caiu para 2, mesmo contando com uma entrevista exclusiva com a cantora Rita Lee. Ao longo dos meses, a audiência oscilou entre discretos 1 e 2 pontos. Teve também crise financeira, porque a Rede TV não cumpriu, né, o combinado, porque lembra que ela foi contratada ganhando 1 milhão. A Rede TV não pagou, né? Porque a Rede TV tem digamos assim, esse costume com seus funcionários de não pagar o salário, né? Eles que decidem quem eles vão pagar ou não. Entre o final de 2011 e 2012, a Rede TV enfrentou uma severa crise financeira, que culminou na perda do elenco do Pânico e no atraso de salário de funcionários também da própria Hebe. Conhecida por não ter papas na língua, ela participou em agosto de 2012 de um programa que foi o maior brasileiro de todos os tempos, apresentado pelo Carlos Nascimento, e ela estava ali sendo entrevistada. E ela disse assim, abre aspas, o Silvio Santos respeita seus empregados, jamais atrasou o pagamento de um deles sequer. Fecha aspas. Então, assim, gerou um grande mal-estar, né? Porque ela literalmente ali ao vivo falou e deu a entender que a Rede TV estava atrasando, né, os seus salários. E acabou terminando com uma baita dívida milionária. Especulações da imprensa na época apontaram que, somando salários e ações de merchandising retidas, a Rede TV acumulou uma dívida estimada em quase 4 milhões com a Hebe Camargo. O último programa gravado por ela aconteceu em junho de 2012, devido às suas complicações de saúde, né? E ela acabou se internando no Hospital Albert Einstein. A edição foi guardada e exibida pela emissora apenas no dia 28 de agosto. E a última exibição do programa contou com a participação do ex-jogador Romário, que acabou recebendo o histórico último selinho da trajetória de Hebe na televisão. E teve a rescisão, né, o distrato. O distrato contratual foi assinado no fim de agosto. Legalmente, Hebe foi liberada sem a necessidade de pagar multa rescisória, uma vez que o contrato prolongado de salários por parte da Rede TV configurou quebra prévia de contrato, né? Então, assim, ela entrou como estrela na Rede TV e acabou saindo ali pela porta dos fundos. Não acabou nem saindo, né? Porque ela estava, né, adoentada, depois faleceu, e então, infelizmente, aí ela acabou. Mas assim, para ter ali o final feliz, ela acabou falecendo como contratado da SBT. Mas uma pena que digamos assim, a carreira dela, nesse finalzinho de carreira, ela acabou terminando na Rede TV. Mas o culpado, a gente não pode também atribuir o culpado, mas enfim, a questão do SBT nesse tratamento com ela nos últimos tempos acabou sendo bem aí difícil, né? A gente até pensa em fazer um vídeo só falando sobre isso, né? Desgastes, porque tem vários apresentadores que tiveram
desgastes, né, com o SBT, né? O próprio Gugu, que eu já contei aqui a história, a Hebe, que eu tô contando hoje. Então, assim, isso é muito complicado, né? O cara tem uma amizade muito grande, uma carreira muito brilhante, mesmo que dê audiência, faturamento, depois de um tempo passa a ser obsoleto. Por isso que é bom sair e depois voltar, que aí quando o cara volta bem, né? Que aí já é outra direção, já é outra questão ali, né? Mas o Silvio Santos ele sempre pecou muito, né? Com essas mudanças que ele fazia e isso complicou muito, não só a Hebe, por exemplo, a Galisteu também foi uma das que mais sofreu na mão do Silvio com essas mudanças de horário. Acho que se o Silvio fosse menos assim, né, parasse, tivesse esse costume que ele tinha de ficar mexendo na programação do SBT, eu acho que muita gente ficaria lá e com certeza ia ter uma baita de uma história duradoura na emissora. Mas ele sempre mexia e mexia, então isso nem todo mundo tinha paciência e tinha aquele sorrisão no rosto para poder aturar o Silvio, entendeu? As pessoas aturavam porque precisavam ser e manter ali o contrato, mas ninguém gostava dessas mexidas que ele fazia, né? Então isso foi aí uma das coisas que incomodou muita gente. Mas hoje eu compartilhei com vocês o verdadeiro motivo da saída de Hebe Camargo da SBT, essa passagem que ela teve na Rede TV, que infelizmente não foi muito legal. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Valeu, minha gente. Até amanhã, 5 da tarde.